Uma lua de mel no espaço PROLOGO, a primeira cruzeiro do ASTRONF por volta das 8 horas da manhã do dia 5 de novembro de 1900. Aqueles dos passageiros e da tripulação do transatlântico americano Saint Louis que estavam, por dever ou por prazer, no convés, tiveram uma experiência muito estranha na verdade, bastante sem precedentes. O grande navio estava abrindo caminho através das longas e suaves ondas a uma média de 21 nós em direção ao sol nascente, quando o oficial responsável pela ponte de navegação aconteceu de olhar através dos binóculos diretamente à frente. Ele os retirou dos olhos, esfregou as duas lentes com a manga do casaco e olhou vivamente. O sol brilhava através de uma névoa que até então ofuscava o disco solar, tornando possível olhar diretamente para ele sem incomodar os olhos. O oficial deu mais uma longa olhada, colocou os óculos de lado, esfregou os olhos e deu outra olhada, e murmurou: bem, estou danado. Nesse momento, o quarto oficial subiu a ponte para substituir seu superior enquanto ele descia para tomar uma xícara de café e um biscoito. O segundo levou-o para o outro extremo da ponte, fora do alcance do timoneiro e do contramestre que estavam por perto, e disse quase em um sussurro: Ei, Norton, tem algo ali na frente que eu não consigo identificar. Assim que o sol ficou claro acima do horizonte, eu vi uma mancha negra atravessá-lo, bem no meio dos raios superior e inferior. Olhei de novo, e estava bem no meio do disco. Veja! Ele continuou, falando mais alto com sua crescente excitação. Lá está de novo. Agora consigo ver sem os óculos. Vê. O quarto não respondeu de imediato. Ele tinha os óculos perto dos olhos e os movia lentamente, como se estivesse seguindo algum objeto em movimento no céu. Então ele os devolveu e disse: se eu não acreditasse que a coisa é impossível, diria que é um dirigível, mas, por enquanto, acho que prefiro esperar até que chegue um pouco mais perto, se é que está vindo. Ainda assim, há algo. Parece estar ficando maior bem rápido também. Talvez seja melhor avisar o velho. O que você acha? Acho que é melhor, disse o segundo. Suponho que você disse. Não diga nada, exceto para ele. Não queremos mais agitação entre as pessoas do que podemos evitar. O quarto assentiu com a cabeça e desceu os degraus, e o segundo começou a andar para cima e para baixo na ponte, de vez em quando dando outra olhada à frente. Repetidamente, a forma misteriosa cruzava o disco do sol, sempre verticalmente, como se, seja lá o que fosse, estivesse navegando em um curso direto do sol para o navio, seu aparente subir e descer sendo realmente devido ao mergulho da proa nas ondas. Bem, Sr. Charteris, qual é o problema? Disse o capitão ao chegar à ponte. Espero que não seja nada de errado. Avistou um destroço. Ou que? Ah, que diabos é isso? Suas mãos subiram até os olhos e ele encarou por alguns momentos a forma oblata amarelo pálido do sol. Neste momento, a proa do Saint Louis mergulhou vivamente, e o capitão viu algo como uma linha negra rapidamente desenhada no sol de baixo para cima. Era isso que eu queria chamar sua atenção, senhor, disse o segundo em um tom baixo. Eu notei isso pela primeira vez cruzando o sol enquanto ele surgia através da névoa. Pensei que era uma mancha de sujeira nos meus óculos, mas ele cruzou o sol várias vezes desde então, e por alguns minutos pareceu ficar parado bem no meio dele. Mais tarde, ficou bem maior, e seja lá o que for, está se aproximando de nós bem rapidamente. Veja, agora está bem visível a olho nu. A esta altura, vários membros da tripulação e os primeiros passageiros que estavam no convés também avistaram a estranha coisa que parecia estar pendurada e balançando entre o céu e o mar. As pessoas mergulharam para pegar seus binóculos, bateram nas portas dos camarotes de seus amigos e disseram para se levantarem porque algo estava voando em direção ao navio pelo ar. E em poucos minutos havia centenas de passageiros no convés com todos os tipos de trajes matinais, e dezenas de binóculos, segurados a olhos ansiosos, estavam sendo direcionados para frente. Os binóculos, no entanto, logo se tornaram desnecessários, pois os passageiros mal tinham subido ao convés antes que o objeto misterioso a leste finalmente tomasse uma forma definida, e assim que isso aconteceu, bocas se abriram, assim como olhos, pois os donos dos olhos e bocas avistaram naquele momento a visão mais estranha que viajantes por mar ou terra já tinham visto. Dentro de uma distância de cerca de 1 milha. Ele girou em ângulo reto com o curso do navio a uma rapidez que mostrava claramente que estava inteiramente obediente ao controle de uma inteligência orientadora, e centenas de olhos ansiosos a bordo do transatlântico viram, descendo do céu cinza azulado da manhã, uma embarcação cujo casco parecia ser construído de algum metal que brilhava com um lustre pálido e metálico. Era pontiagudo em ambas as extremidades, sendo a extremidade dianteira moldada de forma semelhante a um espinho ou a um carneiro. Na extremidade traseira, havia 2 círculos cintilantes e entrelaçados de uma cor verde amarelada brilhante, aparentemente formados por 2 hélices que se cruzavam,
impulsionadas a uma velocidade enorme. Atrás destes havia um ventilador vertical de forma triangular. A embarcação parecia ter fundo plano, e por cerca de um terço de seu comprimento, no meio, a metade superior de seu casco estava coberta com um telhado curvo e abobadado de vidro. É um dirigível de algum tipo, não há dúvida disso, disse o capitão. Então acho que o grande problema foi finalmente resolvido. E ainda assim não é um balão, porque está vindo contra o vento, e não é nada do tipo aeroplano também, porque não tem asas ou paraquedas ou qualquer fixação desse tipo. Ainda assim, é feito de algo como metal e vidro, e deve exigir muita manutenção. Está viajando a uma velocidade bem saudável também, chegando perto de 100 milhas por hora. Eu diria, ele vai nos falar. Espero que ele seja honesto. Todos a bordo do Saint Louis já estavam no convés a essa altura, e a excitação atingiu um ponto de fervura quando a estranha embarcação desceu em direção a eles do meio do céu, passou como um flash de luz, contornou a popa e se posicionou ao lado de estribordo a cerca de 6 metros do corrimão da ponte. Ela tinha cerca de 120 pés de comprimento, com cerca de 20 pés de profundidade e 30 de largura, e o capitão e muitos de seus oficiais e passageiros ficaram muito aliviados ao descobrir que, pelo que podiam ver, ela não carregava armas ofensivas. À medida que ela se aproximava, uma porta deslizante se abriu no teto de vidro em meio ao navio, bem em frente ao final da ponte do Saint Louis. Um homem alto, de cabelos claros e feições limpas, com cerca de 30 anos, vestindo flanelas cinzas, levantou o boné de golfe com o polegar e disse: "Bom dia, capitão. Você se lembra de mim, suponho. Teve uma boa viagem até agora. Pensei que o encontraria por aqui." O capitão do Saint Louis, assim como todos os outros a bordo, já havia esticado sua credulidade até o limite, e ele estava começando a se perguntar se realmente estava acordado, mas quando ouviu o chamado e reconheceu o falante, ele o encarou com um olhar vazio, por um momento, atônito e sem palavras. Então ele recuperou a voz e disse, mantendo-se o mais calmo possível: "Bom dia, meu senhor. Acho que nunca esperei encontrar até mesmo você assim no meio do Atlântico." Então os jornalistas estavam certos uma vez na vida, e você tem um dirigível que vai voar. E muito mais do que isso, capitão, se ela quiser. Estou apenas fazendo uma viagem de teste pelo Atlântico antes de começar uma volta pelo Sistema Solar. Parece mentira, não parece, mas vai acontecer. Oh, bom dia, senhorita Hennick. Capitão, posso embarcar? Com certeza, meu senhor. Só que receio não ter coragem de parar os correios do tio Sam, nem mesmo para você. Não há necessidade disso, capitão. Em um mar calmo como este, foi a resposta. Continue como está indo e eu me juntarei a você. Ele colocou a cabeça dentro da porta e chamou algo por um tubo de comunicação que levava a uma câmara de paredes de vidro na parte dianteira do teto, onde uma figura imóvel estava diante de uma pequena roda de direção. A embarcação imediatamente começou a se aproximar cada vez mais do corrimão do transatlântico, mantendo a velocidade tão exatamente com ele que o limiar da porta tocou a extremidade da ponte sem um choque perceptível. Então, a figura vestida de flanela pulou para a ponte e estendeu a mão para o capitão. Enquanto apertavam as mãos, ele disse em um tom baixo: "Quero algumas palavras a sós com você, o mais rápido possível." O comandante viu um significado muito sério em seus olhos. Além disso, mesmo que ele não tivesse aparecido sob circunstâncias tão extraordinárias, era absolutamente impossível que alguém de sua posição social, riqueza e influência pudesse fazer tal pedido sem uma boa razão para isso. Então ele respondeu: "Certamente, meu senhor." "Vai descer até o meu quarto." Centenas de olhos ansiosos e curiosos observavam a figura atlética e alta e o rosto inglês regular, bronzeado e honesto enquanto Rolo Lennox Smeaton Aubrey, conde de Redgrave, barão Smeaton no parado de Inglaterra, e visconde Aubrey no parado da Irlanda, seguia o capitão até seu quarto através da multidão de passageiros que se abria. Ele acenou com a cabeça para um ou dois rostos familiares na multidão, pois era um velho barqueiro do Atlântico, e havia cruzado 5 vezes com o capitão Hawkins no Saint Louis. Então ele avistou um rosto bem conhecido e carinhosamente lembrado que não via há mais de 2 anos. Era um rosto que possuía ao mesmo tempo a pele clara anglo-saxã, os traços firmes e ainda assim delicados anglo-saxões, e a abundância ondulada do antigo cabelo castanho dourado saxão, mais um par de grandes e suaves olhos de amor perfeito, cercados por longos e encaracolados cílios negros. Olhavam debaixo de sobrancelhas escuras e talvez um pouco pesadas. Além disso, havia aquela expressão indescritível na curva de seus lábios e na pose de sua cabeça, sem mencionar uma graça ágil e vivaz em toda a sua postura que proclamava que ela era uma filha do ramo mais jovem da raça que governa. Seus olhos se encontraram por um instante,
e Lord Redgrave ficou surpreso, e até um pouco irritado ao ver que ela corou rapidamente, e que o sorriso momentâneo com o qual ela o cumprimentou desapareceu quando ela virou a cabeça. Ainda assim, ele era um homem acostumado a fazer o que queria, e o que ele queria fazer naquele momento era apertar a mão de Lilas Aidjerhenk. Então ele foi direto até ela, levantou o chapéu e estendeu a mão dizendo, primeiro com um olhar nos olhos dela, e depois com um olhar para o Astrones, bom dia vivamente, senhorita Hen, vê que está feito, bom dia, Lord Redgrave, ela respondeu. Ele pensou, um pouco desajeitadamente, sim, vejo que você cumpriu sua promessa. Que pena que é tarde demais, mas espero que você consiga parar o suficiente para nos contar tudo sobre isso. Esta é a senhora Van Swiller, que me tomou sob sua proteção na minha viagem à Europa. Sua senhoria retribuiu a reverência de uma matrona alta, de feições um tanto severas, que parecia digna mesmo no traje um tanto indefinido que a maioria das damas estava usando, mas seus olhos eram gentes, e ele disse, muito prazer em conhecê-la, senhora Van Stuyler. Ouvi dizer que você estava vindo, e esperava encontrá-la do outro lado antes de você partir. E agora, se me permitir, preciso ir conversar com o capitão. Ele levantou o boné novamente e logo desapareceu dos olhos curiosos da multidão excitada, através da porta do apartamento do capitão. O capitão Hawkins fechou a porta de sua sala de estar ao entrar e disse, agora, meu senhor, não vou fazer-lhe perguntas para começar, porque se uma vez começa-se nunca pararia. E além disso, talvez você quisesse falar por si mesmo imediatamente. Talvez esse seja o caminho mais curto, disse seu senhorio. O fato é que não temos apenas os restos desse negócio dos Gueres em nossas mãos, mas também recebemos o que é praticamente uma declaração de guerra da França e da Rússia. Resumidamente, é assim. Há algumas semanas, enquanto os aliados pensavam que estavam lutando contra os Boxers, chegou ao conhecimento do meu irmão, o secretário de Relações Exteriores, que o Tsun Liamen havia concluído um tratado secreto com a Rússia que praticamente anulava todos os nossos direitos sobre o Vale do Yangtze e dava à Rússia o direito de trazer sua ferrovia do norte diretamente pela China. Como você sabe, já suportamos demais naquela parte do mundo, mas não podíamos suportar isso. Então, há cerca de 10 dias, um ultimato foi enviado declarando que o governo britânico consideraria qualquer invasão no Vale do Yangtze como um ato hostil. Entretanto, a França entrou na jogada com uma notificação de que iria ocupar o Marrocos como compensação por fachada, e acrescentou algumas coisas desagradáveis sobre o Egito e outros lugares. Claro que não podíamos suportar isso também, então houve outro ultimato, e o resultado de tudo foi que recebi um telegrama ontem à noite do meu irmão dizendo que a guerra seria quase certamente declarada hoje, e pedindo o uso desta minha embarcação como uma espécie de barco de despacho, se ela estivesse pronta. Ela é destinada a algo muito melhor do que propósitos de combate, então ele não poderia me pedir para usá-la como um navio de guerra. Além disso, estou sob uma obrigação solene para com seu inventor, seu criador, na verdade, pois eu só a construo e de destruí-la em pedaços antes de permitir que ela seja usada como uma máquina de combate, exceto, claro, em legítima defesa pessoal. Aqui está o telegrama do meu irmão, para que você veja que não há engano. E logo depois veio um mensageiro pedindo-me, se a máquina fosse um sucesso, para trazê-la comigo através do Atlântico o mais rápido que eu pudesse. É a duplicata de uma aliança ofensiva e defensiva entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, cujos detalhes haviam sido acertados justo quando essa complicação surgiu. Outro está vindo por um cruzador rápido, e claro, a notícia já deve ter chegado a Washington por cabo até agora. Quando você chegar à entrada do canal, provavelmente encontrará uma enxurrada de cruzadores franceses e destroyers de torpedo. Então, se me permitir um conselho, você deixará quem esteve de fora e irá o mais ao norte possível. Lord Redgrave, disse o capitão, estendendo a mão, sou responsável por uma boa parte aqui, e não sei como agradecê-lo o suficiente. Acho que esse tratado já foi devolvido à França por alguns dos nossos estadistas irlandeses, e seria muito perigoso para o Saint-Louis encontrar um cruzador francês ou russo. Está tudo bem, capitão, disse Lord Redgrave, apertando sua mão. Eu deveria ter avisado qualquer outro navio britânico ou americano. Ao mesmo tempo, devo confessar que meus motivos para avisá-lo não foram totalmente altruístas. A verdade é que há alguém a bordo do Saint-Louis que eu definitivamente me oporia a ver sendo levado para a França como prisioneiro de guerra. E posso perguntar quem é essa pessoa, disse o capitão Hawkins. Por que não? Respondeu seu senhor. É a jovem com quem falei no convés agora há pouco, a senhorita Hennig. O pai dela foi o inventor daquela minha embarcação. Ninguém acreditava nas teorias dele. Ele teve os patentes negados tanto na Inglaterra quanto na América com base na falta de utilidade prática. Conheci-o há cerca de 2 anos, ou seja, pouco mais de um ano antes de sua morte,
quando eu estava hospedado em Banff, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Fizemos uma amizade de viajantes, e ele me contou sobre essa ideia dele. Fiquei muito interessado, mas temo que devo confessar que talvez não tivesse levado isso adiante na prática se o professor não tivesse uma filha extremamente bonita. No entanto, claro, estou bastante contente agora por tê-lo feito, embora os experimentos tenham custado quase 5.000 libras e a embarcação em si cerca de $250.000. Ainda assim, ela vale cada centavo, e eu estava trazendo-a para oferecer à senhorita Hennick como presente de casamento, ou seja, se ela aceitasse, e eu. O capitão Hawkins olhou para cima e disse com bastante seriedade: então, meu senhor, presumo que você não sabe. Não sabe o quê? Que a senhorita Hennick está atravessando sob os cuidados da senhora Van Stuyler, para se casar em Londres no próximo mês. Que diabo? E a quem? Posso perguntar? Exclamou sua senhoria, endireitando-se muito. Para o Marquês de Byfleet, filho do Duque de Doncaster. Fico me perguntando como você não ouviu falar disso. O casamento foi arranjado no outono passado. Pelo que dizem, ela não está desesperadamente apaixonada por ele, mas, bem, eu imagino que seja como muitos desses casamentos anglo-americanos, uns poucos milhões de dólares de um lado, um título do outro, e muito pouco amor verdadeiro entre eles. Mas, disse Redgrave entre os dentes, eu não entendi que a senhorita Hennick tivesse alguma fortuna. Na verdade, estou bastante certo de que se o pai dela fosse um homem rico, ele mesmo teria desenvolvido sua invenção. Oh, os dólares não são dele. Na verdade, eles não serão dela até que ela se case, respondeu o capitão. Pertencem ao tio dela, o velho Russell Hennick. Ele entrou no negócio dos trustes de gelo de Nova York e Chicago desde o início e fez milhões. Ele vai gastar parte deles para fazer de sua sobrinha uma marquesa. É basicamente isso. Oh, realmente, disse Redgrave, ainda entre os dentes. Bem, considerando que Byfleet é um dos maiores perdulários que já desonrou a aristocracia inglesa, não acho que a senhorita Hennick ou seu tio façam um bom negócio. No entanto, claro, isso não é mais da minha conta agora. Lembro-me de que esse Russell Hennick se recusou a financiar seu irmão quando ele realmente precisava do dinheiro. Ele também fez um negócio particularmente ruim naquela época, embora não soubesse disso, pois uma dúzia de embarcações como essa, devidamente armadas, simplesmente destruiriam as marinhas do mundo e tornariam o poder marítimo um truste privado. Afinal, não estou particularmente triste, porque então não teria pertencido a mim. Bem, agora, capitão, vou pedir que me sirva um pouco de café da manhã quando estiver pronto. E então eu preciso ir. Quero estar em Washington esta noite. Esta noite? O quê? 21 milhas? Por que não? Disse Redgrave. Eu consigo fazer cerca de 150 por hora através da atmosfera. E então, veja, se isso não for rápido o suficiente, posso subir para fora da atração da Terra, deixa-la girar, e depois descer onde eu quiser. Grande Scott, comentou o capitão Hawkins de forma inadequada, mas com ênfase. Bem, meu senhor, acho que vamos descer para o café da manhã. Mas o café da manhã ainda não estava pronto, e assim Lord Redgrave se juntou à senhorita Hennick, sua acompanhante no convés. Todos os olhos e muitos binóculos ainda estavam voltados para o astronef, que agora havia se afastado alguns pés do lado do transatlântico e estava correndo ao lado dele, exatamente mantendo o mesmo ritmo. É tão maravilhoso, que a TV parece não acreditar, disse a garota, quando eles renovaram seu conhecimento de 2 anos atrás. Bem, ele respondeu, seria muito fácil convencê-la. Ela virá ao lado invamente, e se você e a senhora Van Stuyler honrarem sua presença por meia hora enquanto o café da manhã está sendo preparado, acho que poderei convencê-la de que ela não é o tecido etéreo de uma visão, mas simplesmente a realização em metal e vidro e outras coisas das visões que seu pai viu há alguns anos. Não havia como resistir a um convite feito dessa maneira. Além disso, a perspectiva de se tornar a admiração e a inveja de todas as outras mulheres a bordo era absolutamente deslumbrante demais para ser descrita em palavras. A senhora Van Stuyler olhou para a ideia com um pouco de espanto no início, mas ela também tinha algo do mesmo sentimento que Zaide. E além disso, dificilmente haveria qualquer impropriedade em aceitar o convite de um dos nobres mais ricos e distintos da nobreza britânica. Então, após uma pequena hesitação e uma leve manifestação de nervosismo, ela consente. Redgrave sinalizou para o homem ao volante. O astronef diminuiu um pouco a velocidade, desceu cerca de 1 metro e deslizou novamente bem próximo ao corrimão da ponte. Lord Redgrave entrou primeiro, e estendeu uma passarela leve até a ponte. Zaide e a senhora Van Stuyler foram cuidadosamente entregues. No momento seguinte, a ponte de embarque foi recolhida novamente. As portas de vidro deslizante se fecharam com estrondo. O astronef saltou a alguns milhares de pés no ar,
varreu para o oeste em uma curva magnífica e desapareceu na escuridão das névoas superiores. Capítulo Inteligência Artificial. Situação era absolutamente sem paralelo em toda a história do namoro, desde os dias da mãe Eva até os de Miss Lila Zaidierhenk. A aproximação mais próxima disso teria sido o antigo costume tártara que tornava legal para um homem roubar sua melhor garota, se conseguisse pegá-la primeiro, joga-la sobre a sela de seu cavalo e cavalgar com ela até sua tenda. Mas, para os sentidos chocados da senhora Van Stuyler, a aventura atual parecia muito mais terrível do que isso. Tanto Zaidi quanto ela se levantaram assim que a subida do Astrones diminuiu e foram soltas de seus assentos. Eles olharam para baixo através das paredes de vidro do que pode ser chamado de camaradec do furacão do Astrones, e viram abaixo deles um mar nevado de nuvens recém-tingido de carmesim pelo sol nascente. Neste mar de nuvens, que se espalhava como um véu de malha larga entre eles e a terra, havia grandes fendas irregulares que pareciam tão grandes quanto continentes em um mapa. Esses tinham um fundo azul acinzentado, ou talvez fosse mais correto dizer subsolo, e no meio de um deles viram uma pequena mancha preta que, após um momento ou dois, tomou a forma de um pequeno navio de brinquedo, e logo reconheceram-no como o transatlântico de 11.000 toneladas que, há poucos momentos, havia sido seu lar no oceano. A senhora Van Stuyler estava tremendo em todos os músculos, afligida por uma espécie de dança de São Vito induzida pelo medo físico e pela propriedade ultrajada. Independentemente dessas, no entanto, ela experimentou uma terceira sensação que gerava uma inquietude sem nome. Ela era uma mulher do mundo, bem versada na maioria de seus modos, e reconhecia plenamente que aquele único salto da grade da ponte Saint-Louis para o outro lado das nuvens já havia levado, a ela e sua responsabilidade, além dos limites da lei humana. O mesmo pensamento, misturado com outros sentimentos, meio de admiração e meio de ternura reavivada, estava naquele momento em destaque na mente da senhorita Zaidi. Era bastante óbvio que o homem que podia criar e controlar um veículo tão maravilhoso como este poderia, moralmente e fisicamente, elevar-se além do alcance das convenções que a sociedade civilizada havia instituído para sua própria proteção e governo. Ele podia fazer com eles exatamente o que quisesse. Eles estavam completamente à mercê dele. Ele poderia levá-los para algum lugar inexplorado em um dos continentes, ou para alguma ilha desconhecida no meio do vasto Pacífico. Ele poderia até transportá-los para o meio das terríveis solidões que cercam os polos. Ele poderia dar-lhes a escolha entre fazer o que ele desejava, submetendo-se incondicionalmente à sua vontade, ou cometer suicídio por inanição. Eles não tinham nem mesmo a opção de pular, pois não sabiam como abrir as portas deslizantes, e mesmo que soubessem, que nervos femininos poderiam enfrentar um salto naquele abismo terrível que se estendia abaixo deles, um mergulho de 2.000 pés através das nuvens nas águas do Atlântico invernal. Eles se olharam em um espanto atônito e sem palavras. Lá longe, abaixo deles, do outro lado das nuvens, o Saint-Louis navegava para o leste, e com ele iam as últimas esperanças da coroa que seria o equivalente matrimonial da beleza de Miss Zaidi e dos milhões de Russell Hennick. Eles já não eram do mundo, suas leis já não podiam mais protegê-los. Qualquer coisa poderia acontecer, e essa qualquer coisa dependia absolutamente da vontade do senhor e mestre da extraordinária embarcação que, por ora, era o único mundo deles. Minha querida Zaidi, ofegou a senhora Van Stuyler, quando finalmente recuperou o poder de falar de forma articulada. Que coisa absolutamente horrível é esta? Ora, é um sequestro e nada menos. Na verdade, é pior, pois ele nos tirou completamente da Terra, e não há mais chance de resgate do que se ele nos levasse a um daqueles planetas que ele disse que poderia ir. Se eu não sentisse uma grande responsabilidade por você, querida, acredito que desmaiaria. A esta altura, a senhorita Zaidi havia recuperado boa parte de sua habitual compostura. A excitação da subida rápida e o que restava do medo físico momentâneo tinham corado suas bochechas e iluminado seus olhos. Até mesmo a senhora Van Stuyler achou que ela estava, se possível, mais bonita do que sob as circunstâncias terrestres mais favoráveis. Havia algo mais também, que ela não gostava de ver, uma espécie de resignação ao seu destino que, em uma jovem na situação em que ela se encontrava, a senhora Van Stuyler considerava claramente imprópria. É um tanto chocante, não é? Ela disse, com quase nenhum traço de emoção na voz, mas não tenho dúvida de que tudo ficará bem no final. Está tudo bem, minha querida Zaidi. O que você quer dizer, por acaso? Ou melhor, sob o céu, quero dizer, respondeu Zaidi ainda mais composta do que antes, e também com um leve aperto nos lábios, que Lord Redgrave é o proprietário deste navio, e que, portanto, é absolutamente impossível que algo fora do comum possa acontecer conosco. Quero dizer, algo mais fora do comum do que este maravilhoso salto do mar para o céu foi. A menos que, é claro, Lord Redgrave esteja nos levando para uma viagem entre as estrelas. Zaidi Hennick,
disse a senhora Van Stuyler, erguendo-se em sua mais fria dignidade. Estou mais do que surpresa em ouvir você falar dessa maneira. Perfeitamente seguro, de fato, não lhe ocorreu que estamos absolutamente à mercê deste homem, deste Lord Redgrave, que ele pode nos levar para onde quiser e nos tratar como bem entender. Minha querida senhora Van, respondeu Zaidi, voltando à sua forma familiar de tratamento, mas falando ainda mais friamente do que sua acompanhante. Você parece esquecer que, por mais extraordinária que nossa situação possa ser agora, estamos sob os cuidados de um cavalheiro inglês. Lord Redgrave era amigo do meu pai, o único homem que acreditava em seus ideais, o único homem que os realizava, o único homem com quem você já esteve apaixonada, não é? Disse a senhora Van Stuyler com um tom cortante na voz. É mesmo? Ah, agora começo a ver algo, e eu acho que, se você tiver paciência, verá algo mais em breve, respondeu a senhorita Zaidi, com um tom cortante. Então ela parou abruptamente e o rubor em sua bochecha se intensificou, pois naquele momento Lord Redgrave subiu pela escada do convés inferior carregando uma grande bandeja de prata com uma cafeteira, 3 xícaras e pires, um suporte de torradas e alguns pratos de pão com manteiga e bolo. Naquele momento, aconteceu uma espécie de milagre social. O fato era que a senhora Van Stuyler nunca antes tinha recebido seu café da manhã trazido por um par do reino britânico. Ela achou isso um pouco humilhante depois, mas, por um momento, todos os tipos de barreiras convencionais pareciam derreter. Afinal, ela era uma mulher, e há alguns anos ela tinha sido uma jovem. Lord Redgrave era um espécime quase perfeito da masculinidade inglesa em seu auge inicial. Ele era um dos pares mais ricos da Inglaterra, e estava trazendo o café para ela. Como ela disse depois, ela murchou, e não pôde evitar. Receio que tenha feito vocês esperar muito pelo café, senhoras, disse Redgrave, enquanto equilibrava a bandeja em uma mão e puxava uma mesa de vinho em direção a elas com a outra. Vê, somos apenas 2 a bordo desta embarcação, e como meu engenheiro está navegando o navio, eu tenho que cuidar dos arranjos domésticos. A senhora Van Stuyler olhou para ele no silêncio da paralisia mental. A senhorita Zaidi franziu a testa, sorriu e depois começou a rir. Bem, de todas as maneiras frias e calculistas dos ingleses de dizer as coisas, ela começou. Peço desculpas, disse Lord Redgrave enquanto colocava a bandeja na mesa. O que a senhorita Hennick quer dizer, Lord Redgrave? Interrompeu a senhora Van Stuyler, lutando para sair de sua condição paralisada. E o que eu também gostaria de dizer, é que, nas circunstâncias, você acha que eu não estou tão arrependido quanto deveria estar. É assim, disse Redgrave, com um olhar e um sorriso principalmente dirigidos à senhorita Zaidi. Bem, para te dizer a verdade, ele continuou, não estou nem um pouco arrependido. Pelo contrário, estou muito contente por ter conseguido ajudar os destinos até onde consegui. Assisti os destinos, ofegou a senhora Van Stuyler, servindo-se trêmula de açúcar, enquanto a senhorita Zaidi dobrava uma fina fatia de pão com manteiga e começava a comê-la. Acho, Lord Redgrave, que se você conhecesse todas as circunstâncias, diria que estava trabalhando contra eles. Minha querida senhora Van Stuyler, ele respondeu, enquanto enchia sua própria xícara de café, concordo plenamente com você em relação a certos destinos, mas os destinos a que me refiro são aqueles que, com boa ou má razão, acho que estão do meu lado. Além disso, eu conheço todas as circunstâncias, ou pelo menos as mais importantes delas. Esse conhecimento é, na verdade, minha principal desculpa para trazê-la tão informalmente acima das nuvens. Enquanto dizia isso, ele lançou um olhar de lado para a senhorita Zaidi. Ela baixou as pálpebras e continuou comendo seu pão com manteiga, mas houve um leve aprofundamento do rubor em suas bochechas que para ele era como o primeiro brilho do amanhecer para um viajante perdido na escuridão. Houve um silêncio bastante constrangedor depois disso. A senhorita Zaidi mexeu o café em sua xícara com uma delicada colher rainha Ana, e parecia concentrar toda a sua atenção na operação. Então, a senhora Van Stuyler deu um gole na xícara e disse, mas, realmente, Lord Redgrave, sinto que devo perguntar-lhe se acha que o que fez nos últimos minutos, que já, asseguro-lhe, parecem horas para mim, está bem, em total conformidade com como posso dizer, as regras sob as quais temos nos acostumado a viver. Lord Redgrave olhou para a senhorita Zaidi novamente. Ela nem sequer levantou as pálpebras. Apenas um leve tremor de sua mão ao erguer a xícara aos lábios indicava que ela estava prestando atenção. Ele tomou coragem com este sinal e respondeu, minha querida senhora Van Stuyler, a única resposta que posso dar a isso agora é lembrá-la de que, pela sanção dos séculos, tudo é suposto ser justo sob 2 conjuntos de circunstâncias, e seja o que for que esteja acontecendo na terra lá embaixo, nós, eu acho, não estamos em guerra. No momento seguinte,
As pálpebras da senhorita Zaidi se levantaram um pouco. Havia um tremor em seus lábios quase imperceptível, e o menor toque de cor subia em direção aos seus olhos. Ela colocou a xícara no chão e se levantou. Caminhou em direção às paredes de vidro da câmara do convés e olhou para a paisagem de nuvens. A curta saia de vapor dela permitiu que Lord Redgrave e a Sra. Vanstuyler vissem que a sola de sua bota direita balançava para cima e para baixo no calcanhar, ainda que de forma muito sutil. Eles chegaram simultaneamente à conclusão de que, se ela estivesse sozinha, teria batido os pés, e batido bem forte. Possivelmente também ela teria dito coisas para si mesma e para o silêncio ao redor. Isso parecia provável pela quase igualmente imperceptível movimentação de seus ombros bem moldados. A Sra. Vanstuyler reconheceu em um instante que sua pupila estava ficando irritada. Ela sabia por experiência que a senhorita Zaidi possuía um espírito muito próprio e que era melhor não levar as coisas longe demais. Ela reconheceu ainda que as circunstâncias eram extraordinárias, para não dizer equívocas, e que ela mesma ocupava uma posição distintamente peculiar. Ela havia aceitado a responsabilidade de cuidar de Miss Zaidi e de seu tio Russell em troca de uma consideração contada em parte por vantagens sociais e em parte por dólares. Na mais perfeita inocência, ela permitiu não apenas que sua protegida, mas também ela mesma, fosse sequestrada pois, afinal, era isso que acontecerá do convés de um transatlântico americano, e levada, não apenas além das nuvens, mas também além do alcance da lei humana, tanto criminal quanto convencional. Por dentro, ela estava simplesmente fervendo de raiva. Como ela disse depois, sentia-se como um vulcão engarrafado que gostaria de entrar em erupção, mas não se atreve a. Cerca de 2 minutos de um silêncio um tanto carregado passaram. A Sra. Vanstuyler tomou seu café em goles ostensivamente pequenos. Lord Redgrave tomou os dele em goles mais lentos e longos, e se serviu de pão com manteiga. A senhorita Zaidi parecia perfeitamente satisfeita com sua contemplação das nuvens. Capítulo E finalmente, a Sra. Vanstuyler, sendo uma mulher de vasta experiência e alguma destreza social, reconheceu que mudar de assunto era a maneira mais fácil de sair de uma situação bastante difícil. Então ela pousou a xícara, recostou-se na cadeira, e olhando diretamente nos olhos de Lord Redgrave, disse com uma irrelevância puramente feminina: "Suponho que saiba, Lord Redgrave, que, quando partimos, a máquina que chamamos na América de sufrágio masculino que, claro, simplesmente significa a seleção de um governo contando cabeças que podem ou não ter cérebros acima delas, estava, como alguns de nossos oradores chamariam, em pleno funcionamento. Se você vai para Nova York depois de Washington, como disse no barco, podemos achar um momento bastante inconveniente para chegar. O lugar todo vai estar um caos, sabe? Porque quando o cidadão dos Estados Unidos começa a fazer campanha eleitoral, Nova York não é um lugar muito agradável para parar, exceto para pessoas que querem emoção. E então, se me permite fazer a pergunta tão diretamente, eu gostaria de saber o que você realmente pretende fazer." Lord Redgrave viu que ela ia acrescentar: "conosco." Mas antes que ele tivesse tempo de dizer qualquer coisa, a senhorita Zaidi se virou, caminhou deliberadamente até sua cadeira, sentou-se, serviu-se de uma nova xícara de café, adicionou leite e açúcar com deliberação, e então, após um gole preliminar, disse, com a xícara suspensa entre seus lábios delicados e a mesa: "Sra. Van, eu tive uma ideia. Suponho que seja herdado, pois o querido velho Pop tinha muito. De qualquer forma, é melhor voltarmos a assuntos de bom senso. Agora veja bem." Ela continuou, lançando um olhar absolutamente convincente diretamente nos olhos de seu anfitrião: "Meu pai pode ter sido um sonhador, mas ainda assim ele era um homem de dinheiro sólido. Ele acreditava em negócios honestos. Ele não acreditava em pegar emprestado $100 em ouro e devolver $50 em prata. Qual é a sua opinião, Lord Redgrave? Vocês não fazem esse tipo de coisa na Inglaterra." "Fazem. O tio Russell também é um homem de dinheiro sólido. Ele tem ouro demais trancado para querer prata por isso." "Minha querida Zaidi", disse a Sra. Vanstuyler, "o que tem a ver as políticas democráticas e republicanas e o bimetallismo com uma viagem nesta maravilhosa embarcação que o papai me disse anos atrás que poderia ir até as estrelas se algum dia fosse feita?" "Por isso mesmo, Lord Redgrave é um inglês e rico demais para acreditar em qualquer coisa além de dinheiro sólido. O mesmo vale para o tio Russell. E aí está, ou deveria estar." "Acho que entendo o que você quer dizer, senhorita Hennig", disse o anfitrião, recostando-se na cadeira e entrelaçando as mãos atrás da cabeça, como os viajantes de barco a vapor costumam fazer quando os mares estão calmos e os céus estão azuis. O astronef poderia descer como uma visão das nuvens e pregar o evangelho do ouro em raios elétricos de prata através do meio comum do código Morse. O que acha disso para poesia e prática? Concordo plenamente com sua lordship no que diz respeito à prática,
disse a senhora Van Stuyler, falando de forma um tanto rude através dele para Zaid. Seria um uso excelente para colocar esta maravilhosa invenção. E então, tenho certeza de que sua senhoria nos deixaria no Central Park, para que pudéssemos ir direto para a casa do seu tio. Não, não. Receio que devo pedir-lhe para me desculpar nesse ponto, senhora Van Stuyler, disse Redgrave, com uma mudança de tom que a senhorita Zaid apreciou com um olhar rapidamente velado. Você vê, eu me coloquei além da lei. Eu, como você teve a bondade de insinuar, raptou para ser brutal duas damas do convés de um transatlântico. Além disso, ao fazer isso, estraguei egoisticamente as perspectivas de uma das damas. Mas, falando sério, eu realmente preciso ir a Washington primeiro. Acho que, Lord Redgrave, interrompeu a senhora Van Stuyler, ignorando a última frase inacabada e assumindo sua melhor dignidade de Knickerbocker. Se me permite dizer, isso é pouco apropriado para discussão aqui. E se for assim, interrompeu a senhorita Zaid. Quanto menos falarmos sobre isso, melhor. O que eu queria dizer era isto. Todos nós queremos os republicanos no poder, pelo menos todos nós que temos muito a perder. Agora, se Lord Redgrave usasse este maravilhoso dirigível dele do lado certo bem, não haveria ninguém que pudesse se opor a isso. Devo dizer que até agora eu mal tinha contemplado transformar a Astronef em uma máquina de campanha eleitoral. Ainda assim, admito que ela poderia ser usada para uma boa causa. Só espero que não queiramos que você a cubra com cartazes eleitorais, ou comece tempestades de panfletos do convés, ou sequestrar Crocker e Bryan assim como você fez conosco. Por exemplo, se eu pudesse, tenho certeza de que não teria hóspedes tão agradáveis quanto os que tenho agora a bordo do Astronef. O que você acha, senhora Van Stuyler? Meu caro Lord Redgrave, ela respondeu. Isso seria absolutamente impossível. A ideia de estar trancada em uma nave como esta, que pode voar não só da Terra, mas além das nuvens, com pessoas que descobririam seus melhores segredos e talvez até te atirassem para serem os únicos possuidores deles, bem, isso seria realmente uma tolice. Claro que sim, disse Zaid. A única utilidade que você poderia ter para pessoas assim seria levá-las acima das nuvens e soltá-las. Mas suponha que nós, quero dizer, Lord Redgrave levássemos o Astronef para cima de Nova York e sinalizássemos mensagens do céu à noite com um holofote. O bom, disse o anfitrião, levantando-se de sua espreguiçadeira e esticando-se, enquanto olhava para o perfil desviado da senhorita Zaid. Isso é maravilhosamente bom. Podemos até ganhar as eleições. Sou a favor de uma moeda sólida o tempo todo. Se me for permitido falar americano, o inglês é mais do que suficiente para nós, Lord Redgrave, disse a senhorita Zaid um pouco rigidamente. Podemos ter melhorado um pouco a antiga língua, mas ainda entendemos e bem, podemos perdoar suas falhas. Mas isso não é bem o ponto. Me parece, disse a senhora Van Stuyler, que estamos nos afastando quase tanto do assunto original quanto do Saint-Louis. Posso perguntar, Zaid, o que você realmente propõe fazer? Fazer não é para nós dizermos, disse a senhorita Zaid, olhando diretamente para o teto de vidro da câmara do convés. Você vê, senhora Van, não somos agentes livres, não somos nem mesmo passageiros de primeira classe que pagaram suas tarifas com um bilhete de contrato que supostamente os levaria até lá. Se me permitem dizer, disse Lord Redgrave, parando sua caminhada de um lado para o outro no convés, isso não é bem o caso. Para colocar de forma mais brutalmente material, é verdade que eu sequestrou vocês duas senhoras e as levou além do alcance da lei terrena. Mas a outra lei, uma que obrigaria um cavalheiro mesmo se ele estivesse além dos limites do sistema solar. E assim, se vocês desejarem ser deixadas em Washington ou Nova York, isso será feito. Você será deixado a uma distância de carro de sua própria residência, ou da do Sr. Russell Henning. Eu mesmo o levarei até a porta dele, e lá poderemos nos despedir, e eu farei minha viagem pelo sistema solar sozinho. Houve outra pausa depois disso, uma pausa carregada com o destino de duas vidas. Eles se olharam Sra. Van Stuyler para Zaid, Zaid para Lord Redgrave, e ele para a Sra. Van Stuyler novamente. Era uma espécie de duelo triangular de olhares, e os olhos disseram muito mais do que a fala humana comum poderia ter feito. Então Lord Redgrave, em resposta ao último olhar dos olhos de Zaid, disse lenta e deliberadamente, não quero tirar nenhum proveito indevido, mas acho que estou justificado em fazer uma condição. Claro que posso levá-los além dos limites do mundo que conhecemos, e para outros mundos que conhecemos pouco ou nada. Pelo menos eu poderia fazer isso se não estivesse preso por uma lei tão forte quanto a própria gravitação. Mas agora, como disse antes, só pergunto se meus convidados ou, se você achar que é mais adequado às circunstâncias, meus prisioneiros, serão libertados incondicionalmente onde quer que escolham ser desembarcados. Ele fez uma pausa por um momento e então,
Olhando diretamente nos olhos de Zaid, acrescentou: a única condição que faço é que a votação seja unânime. Nas circunstâncias, Lord Redgrave, disse a Sra. Vanstuyler, levantando-se de seu assento e caminhando em direção a ele com toda a dignidade que teria em sua própria sala de estar, só pode haver uma resposta para isso. Seus convidados ou seus prisioneiros, como você preferir chamá-los, devem ser libertados incondicionalmente. Lord Redgrave ouviu essas palavras como um homem poderia ouvir palavras em um sonho. Zaid também se levantara. Eles estavam se olhando nos olhos, e muitas palavras não ditas estavam passando entre eles. Houve um pequeno silêncio, e então, para o horror indescritível da Sra. Vanstuyler, Zaid disse, com apenas uma suspeita de ofegante na voz: há uma dissidente. Somos prisioneiros. E acho que é melhor eu me render com discrição. No momento seguinte, o braço de seu captor estava em volta de sua cintura, e a Sra. Vanstuyler, com os dedos trêmulos entrelaçados atrás das costas e o nariz em um ângulo de 60 graus, estava olhando para a imensidão azul, sem saber o que diabos ou sob o céu iria acontecer a seguir. Capítulo e depois de alguns minutos de silêncio que podiam ser sentidos, a Sra. Vanstuyler se virou e disse com raiva: Zaid, você me desculpará. Talvez, se eu disser que sua conduta não é, quero dizer, não, foi o que eu esperava, o que eu realmente esperava da sobrinha do seu tio quando me comprometi a levá-la à Europa. Devo dizer, se eu fosse você, Sra. Van, não acho que falaria muito mais sobre isso, porque, veja, está resolvido e feito. Claro, Lord Redgrave é apenas um conde, e o outro é um marquês, mas, veja, ele é um homem. E eu não acho que o outro seja, e isso é tudo que há para isso. Seu anfitrião acabará de deixar o salão do convés, levando consigo o aparelho de café da manhã. E a senhorita Zaid, no primeiro ímpeto de seu orgulho e felicidade reencontrada, estava fazendo uma caminhada de cerca de 12 passos em cada direção, enquanto a Sra. Vanstuyler, após aliviar parcialmente seus sentimentos como acima, sentou-se rigidamente em sua cadeira de vime, e a seguia com olhos críticos e, se tivessem 20 anos a menos, poderiam também ter sido invejosos. Bem, pelo menos suponho que devo parabenizá-la por sua capacidade de se adaptar a circunstâncias tão extraordinárias. Devo dizer que, nesse aspecto, eu realmente a invejo. Sinto como se devesse me engasgar ou tomar veneno, ou algo do tipo. Meu Deus, Sra. Van, por favor, não fale assim, disse Zaid, parando sua caminhada bem em frente à cadeira de sua acompanhante. Você não vê que não há nada de extraordinário nas circunstâncias, exceto este maravilhoso navio. Eu já lhe contei como o papai e eu conhecemos Lord Redgrave em nossa viagem pelas montanhas rochosas canadenses há 2 ou 3 anos. Não, são 2 anos e 9 meses no próximo junho. E como ele se interessou pelas teorias e ideias do Pop sobre este mesmo navio em que estamos agora. Sim, disse a Sra. Vanstuyler de forma bastante ácida. E não só nas ideias abstratas, mas aparentemente em uma certa realidade concreta. Sra. Van, riu Zaid, com um giro astuto no calcanhar, sei que você não quer ser rude, mas bem, alguém já a chamou de uma realidade concreta. Claro, é correto apenas como uma definição científica, talvez mais, de qualquer forma, acho que não adianta muito ficar falando sobre isso. Os fatos são exatamente assim. Concordei em me casar com aquele marquês de Byfleet apenas por pura raiva e completa ignorância. Lord Redgrave nunca me pediu realmente em casamento quando estávamos nas Rochosas, mas ele disse quando voltou para a Inglaterra que assim que tivesse realizado o ideal do meu pai, ele viria e tentaria realizar o dele. Ele estava me olhando quando disse isso, e parecia muito mais do que disse. Então ele foi embora, e o pobre Pop morreu. Claro que eu não podia escrever e contar a ele, e suponho que ele era orgulhoso demais para escrever antes de ter feito o que se propôs a fazer, e eu, como a maioria das garotas tolas no mesmo lugar, teria pensado que ele tinha desistido de tudo, e apenas visto a viagem como uma espécie de interlúdio na volta ao mundo, e não pensou mais nas ideias e invenções do Pop do que ele pensou na filha dele. Muito natural, é claro, disse a Sra. Vanstuyler, um tanto amolecida pela paixão contida que Zaid conseguirá colocar em suas palavras comuns. E então, como você pensou que ele tinha se esquecido de você e estava encontrando uma esposa em seu próprio país, e um possível marido veio daquele mesmo país com uma coroa? Chega, Sra. Van, obrigada, interrompeu a senhorita Zaid, batendo seu pé delicadamente calçado no convés desta vez com um estampido inconfundível. Consideraremos esse incidente encerrado, se você me permite. Foi um negócio miserável, mesquinho e sórdido. Estou completamente, desesperadamente envergonhada disso e de mim mesma também. Só de pensar que eu poderia,
A senhora Van Stuyler interrompeu seu indignado fluxo de palavras com uma súbita elevação das pálpebras e uma rápida virada da cabeça em direção à escada. Zaide pisou novamente, desta vez mais suavemente, e afastou-se para dar mais uma olhada nas nuvens. Mas que diabo está acontecendo? Ela exclamou, recuando da parede de vidro. Não há nada, não estamos em lugar nenhum. Perdoe-me, senhorita Hennig. Você está a bordo do Astronef, disse Lord Redgrave, ao chegar ao topo da escada. E o Astronef está atualmente viajando a cerca de 150 milhas por hora acima das nuvens em direção a Washington. É por isso que você não vê as nuvens e o mar como via depois que deixamos o Saint Louis. A essa velocidade, elas simplesmente fazem uma espécie de borrão cinza esverdeado. Estaremos em Washington esta noite, espero. Esta noite, senhor, peço desculpas, meu lord, ofegou a senhora Van Stuyler. 150 milhas por hora. Com certeza isso é impossível, minha querida senhora Van Stuyler, disse Redgrave, com um olhar de lado para Zaide. Hoje em dia impossível é mal uma palavra inglesa ou mesmo americana. Na verdade, desde que tive a honra de realizar algumas das ideias do professor Hennig, ela foi relegada ao domínio da matemática. Nem mesmo ele conseguia fazer 2 e 2 serem mais ou menos do que 4. Mas, bem, você gostaria de entrar na torre de comando e ver por si mesmo. Posso mostrar-lhe alguns experimentos que, de qualquer forma, ajudarão a passar o tempo entre aqui e Washington. Lord Redgrave, disse a senhora Van Stuyler, voltando-se graciosamente para sua poltrona de vime, se me permite dizer, já vi impossibilidades demais. E, bem outras coisas desde que deixamos o convés do Saint Louis para me manter bastante satisfeita até, com a permissão de vossa senhoria, colocar os pés vivamente em solo firme. E também gostaria de lembrá-lo de que deixamos tudo para trás no Saint Louis, tudo, exceto o que vestimos, e o tanto, será uma questão de honra para mim garantir que você não precise de nada enquanto estiver a bordo do Astronef, e que você será libertada de sua detenção. Agora não diga viu, Lennox, quero dizer. Está perfeitamente claro o que você quer dizer, Zaide, disse a senhora Van Stuyler, em um tom que parecia enviar um calafrio pelo convés câmara. Realmente, a americana só quer dizer a verdade, riu Zaide, indo em direção a Redgrave. Parece que você não incluiu o texto a ser traduzido. Por favor, envie o texto para que eu possa ajudar com a tradução para o português. Lord Redgrave, se preferir, diz que quer se casar comigo. E nobre ou plebeu, eu quero me casar com ele. E é só isso. Você não supõe que eu teria, minha querida, não há necessidade de entrar em detalhes, interrompeu a senhora Van Stuyler, inspirada por doces lembranças de sua própria juventude. Vamos considerar isso como garantido. E como estamos além da região social em que as acompanhantes são supostamente necessárias, acho que vou tirar uma soneca. E vamos para a torre de comando, certo? O café da manhã estará pronto em cerca de meia hora, disse Redgrave, enquanto pegava Zaide pelo braço e a conduzia em direção à extremidade dianteira da câmara do convés. Enquanto isso, ao revoer, se precisar de alguma coisa, toque no botão à sua direita, assim como faria a bordo do Saint Louis. Agradeço, vossa senhoria, disse a senhora Van Stuyler, meio derretida e meio ainda gelada. Ficarei bastante contente em esperar até que você volte. Na verdade, estou com muito sono. Esse é o efeito da elevação nos nervos da querida velhinha. Redgrave sussurrou para Zaide enquanto a ajudava a subir a estreita escada que levava à torre de comando com cúpula de vidro, onde, nos dias vindouros, ela estava destinada a passar alguns dos momentos mais deliciosos e mais terríveis de sua vida. Então por que não me afeta dessa maneira? Disse Zaide, enquanto tomava seu lugar na pequena câmara, com paredes de aço e teto de vidro, e meio cheia de instrumentos dos quais ela, sendo uma garota de Vassarritudo, só podia adivinhar o uso. Bem, para começar, você é mais jovem, o que é uma observação absolutamente desnecessária, e em segundo lugar, talvez você estivesse pensando em outra coisa. Por isso suponho que você se refere à nobre pessoa de sua lordship. Isso foi dito com um tom e um sorriso indescritíveis que imediatamente causaram uma pausa na conversa, e um silêncio que era muito mais eloquente do que qualquer palavra poderia ter sido. Quando a senhorita Zaide conseguiu se libertar vivamente, ela colocou as mãos no cabelo, e enquanto arrumava de volta algo parecido com um formato, disse, mas eu pensei que você me trouxe aqui para me mostrar alguns experimentos, e não para aproveitar a primeira verdadeira oportunidade de saborear algumas das delícias mais queridas que o homem mortal já roubou da terra ou do mar. Você se lembra daquele dia em que estávamos descendo do grande glaciar quando seu pé escorregou e eu te segurei e salvei um tornozelo torcido? Sim, seu desgraçado,
e foi embora no dia seguinte e deixou algo como um coração partido para trás. Por que você não, ó? Que idiotas vocês homens podem ser quando se esforçam para isso. Não foi bem assim, Zaidi. Você vê. Eu tinha prometido ao seu pai no dia anterior, claro que eu era apenas um filho mais novo na época, que não diria nada sobre realizar meu ideal até ter realizado dele. E então eu poderia ter ido para a Europa com os milhões do tio Russell para comprar a coroa daquele homem Baiflé e pagar o preço. Não, Zaidi, não. Isso é muito horrível para se pensar. E quanto à coroa, bem, acho que posso te dar uma tão boa quanto a dele. E que não precisa ser rebanhada. Santo Deus! Imagine você casada com uma coisa dessas. O que poderia ter feito você pensar nisso? Eu não pensei, ela disse com raiva. Eu não pensei e não senti. Claro que pensei que tinha saído completamente da sua vida. E depois disso não me importei. Eu estava completamente louca. E tinha decidido fazer o que os outros faziam: pegar um título e uma grande posição. E ter o exterior o mais brilhante possível. Não importando como fosse o interior. Eu tinha decidido ser uma rainha da sociedade no exterior e uma mulher miserável em casa. E Lennox, graças a Deus e a você, que eu não fui. Então houve outro intervalo. E no final dele Redgrave disse: espere até terminarmos nossa lua de mel no espaço e voltarmos à Terra. Você não vai querer nenhuma coroa então, embora você tenha uma, pois todas as terras da Terra não comportariam outra mulher como você, sua própria e doce essência. Claro que não agora. Mas bem, você sabe o que quero dizer. Você terá ido a outros mundos. Terá feito a viagem de ida e volta pelo sistema solar, por assim dizer. E eu acho, querido, que isso já promete maravilhas suficientes. E outras coisas também não. Você é realmente muito exigente. Eu pensei que você me trouxe aqui para me mostrar algumas das maravilhas que esta maravilhosa nave sua pode fazer. Então só mais um e eu te mostro. Agora você fique ali naquele degrau para que possa ver ao redor, e observe com todos os seus olhos. Porque você vai ver algo que nenhuma mulher jamais viu antes. Capítulo IV. Acima de uma pequena escrivaninha fixada na parede da torre de comando havia um tabuleiro quadrado de mogno com 6 botões brancos impares. De um lado da placa pendia um telefone e do outro um tubo de voz. À direita de onde Zaidi estava, havia 2 rodas niqueladas e atrás de cada uma delas um disco branco, uma marcado em 360 graus e a outra em 100 com subdivisões de 10 acima. Pendia uma bússola comum. E compactamente colocados em outras partes da parede estavam barômetro, termômetro, barógrafos e, de fato, praticamente todos os instrumentos que os mais exigentes dos aeronautas ou exploradores espaciais poderiam ter pedido. Você vê, Zaidi, isso é o que se poderia chamar de câmara cerebral do astronef, e, concedendo que meus motores funcionassem bem, eu poderia fazer com que ela fizesse qualquer coisa que eu quisesse sem sair daqui, mas, como regra, é claro, Murgatroyd está na sala de máquinas. Se ele não fosse o Wesleyano mais devotado que Yorkshire já produziu, acredito que ele se tornaria um idólatra e adoraria os motores do Astronef. E quem é Murgatroyd? Por favor, em primeiro lugar, ele é o que eu poderia chamar de um servidor hereditário da casa de Redgrave. Seus ancestrais serviram os meus nos últimos 700 anos. Quando meus ancestrais eram barões ladrões, os dele eram homens de armas. Quando fomos às cruzadas, eles foram também. Quando levantamos um regimento para o rei contra o parlamento, foram naturalmente os primeiros a se alistar nele, e à medida que nos estabelecemos gradualmente em uma respeitabilidade pacífica, eles fizeram o mesmo. Por fim, quando nos aventuramos no comércio como mestres de ferro e engenheiros, eles também se juntaram a nós. Este Murgatroyd, por exemplo, era o mestre foreman das minhas obras em Smeaton, e ele era o único homem em quem eu ousava confiar os segredos do Astronef, e o único em quem eu confiaria estar a bordo dela. E é por isso que somos uma tripulação de 2. Você vê, o comando de uma embarcação como está é um negócio bastante grande. E se cair nas mãos erradas? Sim, eu vejo, disse Zaidi com um pequeno aceno. Seria simplesmente horrível pensar nisso. Porque você poderia manter o mundo em terror com isso, mas eu sei que você não faria isso. Porque, por um lado, eu não deixaria você. Com calma. Com calma. Mademoiselle, permita-me humildemente lembrá-la de que você ainda é minha prisioneira. E que eu ainda sou o comandante do Astronef. Ah, muito bem então, disse Zaidi, interrompendo com um gesto delicado de impaciência. E agora suponha que me deixe ver o que o comandante do Astronef pode fazer com ela. Certamente, respondeu Redgrave. E com o maior prazer, mas, a propósito, isso me lembra que você ainda não pagou sua parte. Quando o pagamento devido foi dado e recebido, ou talvez fosse mais correto dizer recebido e dado, Redgrave colocou o dedo em um dos botões. Imediatamente Zaidi ouviu o sussurro do ar passando pela parede lisa da torre de comando ficar cada vez mais fraco. Então houve uma pequena desaceleração que quase desestabilizou seu equilíbrio,
e logo as nuvens abaixo deles começaram a tomar forma, e grandes continentes brancos com oceanos cinzentos entre eles passaram silenciosamente e rapidamente atrás deles. Redgrave virou a roda na frente do disco de 100 graus um pouco para a esquerda. No instante seguinte, as nuvens se levantaram. Por um momento, Zaide não conseguia ver nada além de névoa branca em todos os lados. Então a atmosfera se limpou novamente, e ela viu muito abaixo dela o que parecia uma vasta extensão de oceano que havia sido repentinamente congelada. Havia as longas ondas do Atlântico com a espuma branca. Aqui e ali, a grandes intervalos, havia pequenos pontos pretos, alguns deles com rastros marrons atrás, outros com pequenas manchas brancas que se destacavam nitidamente contra o azul escuro do mar. A cada momento eles cresciam. Então as ondas de crista branca começaram a se mover, e os grandes transatlânticos e os veleiros de casco completo pareciam cada vez menos brinquedo. Logo abaixo deles havia um muito grande com 4 chaminés despejando densos volumes de fumaça negra. Redgrave pegou um par de binóculos, olhou para ela por um momento e disse: "Essa é a Ditland, a nova quebradora de recordes da Hamburg América. Suponha que vamos lá e nos divertimos com ela. Eu me pergunto se ela está recebendo notícias da guerra. Estamos com a Alemanha, e eles podem saber algo sobre isso. Isso seria simplesmente adorável", disse Zaide. "Vamos lá e mostremos a eles como podemos quebrar recordes. Suponho que já nos tenham visto até agora e estão apenas se perguntando com todas as suas forças o que somos. Acho que eles ficarão bem cansados com o pobre balão do Conde Zeppelin quando nos virem." Redgrave notou "nós" e o nosso com muita satisfação secreta. "Está bem", ele disse. "Vamos dar a eles um susto." Em frente à torre de comando havia um mastro de aço com cerca de 3 metros de altura, com as drisas passadas por uma abertura no topo. Ele pegou um pequeno rolo de bandeira de um armário sob a mesa, abriu uma gaveta de vidro, trouxe as drisas para dentro e amarrou a bandeira. Enquanto isso, a longa forma do grande transatlântico ia ficando cada vez maior. Seus convéis eram negros, com pessoas olhando para cima, para essa estranha aparição que estava descendo sobre elas a partir das nuvens. Mais um minuto e o astronef havia descido para dentro de 500 pés da água, e cerca de meia milha atrás do Ditland. Redgrave girou a roda de volta 2 ou 3 polegadas e pressionou um segundo botão. O astronef parou sua descida instantaneamente, e então disparou para frente. O novo Greyhound estava fazendo seus 22 nós e meio, lançando um amplo torrente branco de espuma para longe de seus contrapesos. Mas em meio minuto o astronef estava ao lado dela. Redgrave subiu o rolo de bandeira até o topo do mastro, puxou uma das drisas, e a bandeira branca da Inglaterra se desenrolou. Quase ao mesmo tempo, a bandeira alemã subiu até o mastro na popa do Ditland, e eles ouviram um rugido de aplauso, misturado com gritos de admiração, vindo de seus convéis lotados. Cada bandeira foi hasteada 3 vezes, como de costume. Redgrave tirou o chapéu e fez uma reverência ao capitão na ponte. Zaide acenou com a cabeça e agitou seu lenço em resposta a centenas de outros que estavam acenando nos convéis. A senhora Van Stuyler acordou admirada e acenou o seu lenço instintivamente, meio desejando trocar de embarcação. Na verdade, se não fosse por sua absoluta devoção às conveniências, ela teria obedecido ao seu primeiro impulso e pedido ao Lord Redgrave que a colocasse a bordo do vapor. Enquanto os oficiais, a tripulação e os passageiros do Ditland olhavam com os olhos arregalados e a boca aberta para a forma graciosa e cintilante do astronef, Redgrave tocou o primeiro botão na segunda fila uma vez, moveu a roda de 100 graus alguns graus e, em seguida, deu ao outro um quarto de volta. Então ele fechou a janela deslizante, e no momento seguinte Zaide viu o grande transatlântico afundar-se abaixo deles de uma maneira curiosamente torcedora. Ela parecia parar e então girar em seu centro, ficando cada vez menor a cada momento. "O que há, Lenos?" ela disse, com um pequeno suspiro. "O que está fazendo o Ditland?" "Ela parece estar girando em seu próprio eixo como um peão." "Isso é apenas o ponto de vista, querida. Ela está apenas seguindo em frente diretamente para Nova York, e nós temos estado dando voltas ao redor dela e subindo o tempo todo. Mas, claro, você não percebe o movimento aqui mais do que perceberia se estivesse em um balão. Mas eu pensei que você ia falar com eles. Certamente você não quer dizer que pretendia isso apenas como uma pequena demonstração de ostentação. Isso é mais ou menos o que dá, suponho, mas você não deve pensar que foi totalmente vaidade. Veja, o governo alemão comprou o dirigível do Conde Zeppelin ou balão dirigível, como deveria ser chamado, sempre supondo que consigam controlá-lo em um vento, e claro, a ideia deles é transformá-lo em uma máquina de combate. Agora a Alemanha está comprometida a nos apoiar neste problema que está por vir, e para cimentar a aliança achei que era bom deixar o astuto Teuton saber que há algo voando à bandeira britânica que poderia fazer muito pouco de seus balões de gás. E quanto à velha glória,
disse a senhorita Zaide. O astronef foi construído com dinheiro e habilidade ingleses, mas ela é a criatura do gênio americano. Claro que é, na verdade. Ela é o primeiro símbolo concreto da aliança anglo-americana, e quando a filha de seu criador tiver feito parceria com o homem que a fez, teremos dois mastros. E a Jack e a Old Glory flutuarão lado a lado. E enquanto isso, para onde estamos indo? Perguntou Zaide, após um breve intervalo. Ah, lá estamos nós passando pelas nuvens novamente. O que nos faz subir? É essa força que o papai me disse que ele descobriu. Vou responder a última pergunta primeiro, disse Redgrave. Essa foi a maior das descobertas do seu pai. Ele descobriu o segredo da gravitação e conseguiu analisá-la em duas forças separadas, assim como Volta fez com a eletricidade positiva e negativa, ou, para melhor dizer, atrativa e repulsiva. 3 dos 5 conjuntos de motores no astronef desenvolvem a força R, como eu a chamo para abreviar. Esta roda com os 100 graus marcados atrás dela regula o desenvolvimento. Quanto mais eu o giro para a direita, mais a força R supera a força atrativa da Terra ou de qualquer outro planeta que possamos visitar. Viro de volta, e a gravitação se impõe. Se eu colocar esta ponta de flecha na roda oposta ao zero, o peso do astronef é de cerca de 150 toneladas. E claro, ela desceria como uma pedra. E uma muito grande por sinal. Às 10 ela não pesa nada, ou seja, a força R exatamente contrabalança a gravitação. Às 11 ela começa a subir. Às 100 ela seria lançada para longe da Terra como uma bala de um canhão de 12 polegadas, ou até mais rápido. Agora, observe, ele pegou o tubo de comunicação. Ela está toda apertada por toda parte. Andrew, sim, meu senhor. Veio gorgolejando pelo tubo. Então Redgrave girou lentamente a roda até que o indicador apontasse para 25. Zaide, com os olhos arregalados e cheia de espanto, viu um vasto mar de branco cintilante se estender abaixo deles. Um oceano de neve com manchas cinza-azul aqui e ali. Descia debaixo deles até que as manchas se tornassem pontos e as nuvens iluminadas pelo sol um vasto borrão luminoso. O ar ao redor deles tornou-se maravilhosamente claro e límpido. O sol brilhava sobre eles com uma intensidade de luz 10 vezes maior. Mas Ed ficou astonada ao descobrir que muito pouco calor penetrava nas paredes e no teto de vidro da torre de comando. Que altura horrível! Ela exclamou, olhando para ele com algo como medo nos olhos. Qual é a nossa altura, Lennox? Você descobrirá depois que o astronef não leva em conta a altura ou a profundidade, ou para cima ou para baixo. Ele respondeu, olhando para o mostrador de um barômetro aneroidial ao seu lado. Você descobrirá depois que o astronef não leva em conta a altura ou a profundidade, para cima ou para baixo. Ele respondeu, olhando para o mostrador de um barômetro aneroidial ao seu lado. De forma aproximada. Estamos a cerca de 60 mil pés. Falando de forma aproximada. Estamos a mais de 60 mil pés, digamos 10 milhas, da superfície do Atlântico. Foi por isso que perguntei ao Andrew se tudo estava bem apertado. Você vê, não podíamos respirar o ar que há lá fora muito fino e frio, e por isso a astronef cria sua própria atmosfera enquanto avançamos. Mas não vou estragar o que você vai ver com mais disso. Então, se me permite, vamos descer agora e seguir para Washington. De qualquer forma, espero ter convencido você até agora de que cumpri minha promessa. Sim, querido, você cumpriu, e esplendidamente. Só tenho um arrependimento. Se ele estivesse aqui agora, que homem feliz ele seria. Ainda assim, atrevo-me a dizer que ele sabe de tudo, e está tão feliz quanto nós. Na verdade, ele deve estar. Sinto-me certo de que ele deve estar. A própria alma de seu intelecto estava no sonho deste navio. E agora que é uma realidade, ele deve estar aqui ainda. Não é parte dele. Não é a mente dele que está trabalhando nessas maravilhosas máquinas suas, e não é a força dele que nos levanta da terra e nos faz descer novamente. Exatamente como você gosta de girar essa roda. Não há muita dúvida sobre isso, Zaide, disse Redgrave calmamente, mas com sinceridade. Você sabe que nós, do norte do país, todos temos nossas tradições e nossos fantasmas. E o que é mais provável do que o espírito de um homem morto ou de um homem que foi para outros mundos vigiar a realização de sua maior obra na Terra? Por que não deveríamos acreditar nisso, nós que estamos indo deste mundo para outro? Por que não? Interrompeu Zaide. Ora, claro que sim. E agora? Que tal de sermos de mais de uma maneira e irmos dar algo para comer e beber à pobre senhora Van Stuyler? A querida velha deve estar apavorada até a medula neste momento. Muito bem, respondeu Redgrave. Mas vamos descer literalmente primeiro, para que possamos fazer as hélices funcionarem. Ele virou a roda para trás até o indicador apontar para 5. O mar de nuvens subiu rapidamente. Eles passaram por ele e pararam a cerca de 1000 pés acima do mar. Redgrave pressionou o primeiro botão 2 vezes,
e depois o próximo 2 vezes. O ar começou a assobiar pelas paredes da torre de comando. As ondas coroadas de cristas do Atlântico pareciam varrer em um torrente apressado atrás deles, e então Redgrave, tendo-se certificado de que Murgatroyd estava ao leme de popa, deu-lhe o curso para Washington, e depois desceu para iniciar sua noiva eleita na arte e mistério de cozinhar por eletricidade como era feito na cozinha do Astronef. Capítulo vê como esta narrativa é a história das aventuras pessoais do Lord Redgrave e sua noiva, e não um relato de eventos que já maravilharam o mundo. Não. A necessidade de descrever em detalhes a extraordinária sequência de circunstâncias que começou quando o Astronef desceu sem aviso dos céus em frente à Casa Branca em Washington, e seu senhorio, após prestar suas respeitos ao presidente, dirigiu-se à embaixada britânica e colocou a cópia do acordo anglo-americano nas mãos do Lord Pauncefort. O ânimo da senhora Van Stuyler havia aumentado à medida que o Astronef descia em direção às luzes de Washington. E quando o presidente e Lord Pauncefort visitaram a maravilhosa embarcação, produto conjunto do gênio americano e do capital e habilidade construtiva inglesa, ela imediatamente assumiu, a pedido de Redgrave, a posição de anfitriã pro tempore, e descreveu a mudança de planos, como ela chamou, que levou à transferência deles do St. Louis para o Astronef com uma fluência imaginativa que teria feito jus aos mais empreendedores dos entrevistadores americanos. Você vê, querida, ela disse a Zaidie depois, como tudo acabou sendo tão feliz, e como Lord Redgrave se comportou de maneira tão esplêndida. Achei que era meu dever fazer tudo parecer o mais agradável possível para o presidente Lord Pauncefort. Foi realmente muito gentil da sua parte, Sra. Van, disse Zaidie. Se eu não estivesse paralisada de admiração, acredito que teria rido. Agora, se você apenas vier conosco na nossa viagem e escrever um livro sobre isso depois, assim como você contou, quer dizer, como você descreveu o que aconteceu entre o St. Louis e Washington, para o presidente Lord Pauncefort, você ganharia $1 milhão com isso. Diga agora, você não vem, minha querida Zaidie, respondeu a senhora Van Stuyler. Você sabe que eu gosto muito de você. Se eu tivesse uma filha, gostaria que ela fosse exatamente como você, e gostaria que ela se casasse com um homem exatamente como Lord Redgrave. Mas há um limite para tudo. Você diz que vai à Lua e às estrelas, e vê como são os outros planetas. Bem, isso é da sua conta. Espero que Deus te perdoe pela tua presunção e te deixe voltar em segurança. Mas eu não. 10, 20 milhões não me pagariam para tentar a providência dessa forma. O Astronef havia pousado em frente à Casa Branca, como todos sabem, na véspera da eleição presidencial. Depois do jantar no salão do convés, enquanto o navegador espacial estava no meio de uma praça de tropas, do lado de fora da qual uma enorme multidão se aglomerava e lutava para ver o último milagre da ciência construtiva, o presidente e o embaixador britânico se despediram. E assim que a escada de desembarque foi recolhida, a Astronef, movida por nenhum agente visível, levantou-se do chão em meio a um rugido de aplausos vindo de 100.000 gargantas. Ela parou a uma altura de cerca de 1.000 pés, e então seu holofote dianteiro se acendeu, varreu o horizonte e desapareceu. Então ela piscou novamente intermitentemente nos longos e cultos do código Morse, e estes, quando traduzidos, liam-se: votem em homens sensatos e em dinheiro sólido. Em 5 minutos, os fios dos Estados Unidos estavam vibrando com a mensagem concisa e carregada, e sob o oceano, nas profundezas escuras do lodo Atlântico, narrativas vívidas da vinda do milagre iam relampejando para 100 redações de jornais na Inglaterra e no continente. O correspondente do New York e do London Daily Express acrescentou o seguinte parágrafo ao seu relato do estranho acontecimento: o segredo desta incrível embarcação, que provou ser capaz de atravessar o Atlântico em um dia e de subir além dos limites da atmosfera à vontade, é possuído por apenas um homem. E esse homem é um nobre inglês. O ar está cheio de rumores de guerra universal. Um navio como este poderia espalhar o terror por um continente em poucos dias, desmoralizar exércitos e frotas, reduzir a sociedade ao caos e estabelecer um despotismo de um só homem sobre as ruínas de todos os governos do mundo. O homem que poderia construir um navio como este poderia construir 50, e se seu país lhe pedisse para fazê-lo, sem dúvida ele o faria. Aqueles que, como somos quase forçados a acreditar, estão mesmo agora contemplando uma tentativa séria de destronar a Inglaterra de seu lugar supremo entre as nações da Europa, farão bem em levar este mais recente fator potencial na guerra do futuro imediato em consideração muito séria. Este parágrafo não era talvez tão absolutamente correto quanto uma proposição em Euclides, mas ele parou a guerra. O Ditland chegou no dia seguinte, e novamente a imprensa foi inundada, desta vez com narrativas pessoais e descrições brilhantemente imaginativas da visão que havia descido das nuvens, fez círculos em torno do grande transatlântico indo à sua máxima velocidade,
e então desapareceu em um instante além do alcance dos binóculos e telescópios. Assim, a criatura do gênio inventivo do professor Hennick desempenhou seu primeiro papel como pacificador do mundo. Quando a mensagem do astronef foi devidamente dada e registrada, suas hélices começaram a girar, e sua proa se virou para o nordeste. Assim começou, como todo mundo agora sabe, a mais extraordinária viagem eleitoral que já se conheceu. Primeiro Baltimore, depois Filadélfia, e então Nova York viram os clarões no céu. Havia iluminações, procissões com archotes, e toda a maquinaria da campanha eleitoral americana funcionando a todo vapor. Mas quando as pessoas viram, longe na noite estrelada, aqueles feixes mudando rapidamente, como que vindo do espaço infinito, e quando os operadores de telégrafo perceberam que eram sinais, uma espécie de assombro pareceu tomar conta tanto dos republicanos quanto dos democratas. Até os pensamentos de Tammany começaram a se elevar acima do nível sórdido de subornos. Era quase como uma mensagem de outro mundo. Havia algo sobrenatural nisso. E quando foi traduzido e apressadamente publicado em edições extras dos jornais da noite, vote em homens sólidos e em dinheiro sólido, tornou-se a palavra de ordem de milhões. De Nova York a Boston, de Boston a Albany, e então pelo interior até Buffalo, Cleveland, Chicago, Omaha, depois para o oeste até St. Paul e Minneapolis, e para o norte até Portland e Seattle, para o sul até São Francisco e Monterey, e então para o leste novamente até Salt Lake City, e depois, após um salto pelos Rockies que assustou a Sra. Van Stuyler quase até o ponto de desmaio e fez-a de ofegar, para o sul até Santa Fé e Nova Orleans. Então, para o norte novamente pelo Vale do Mississippi até St. Louis, e daí para o leste através dos Apalaches de volta a Washington. Tal foi a famosa viagem noturna do astronef, e assim, por meio daquela longa língua prateada de luz, ela espalhou a mensagem de bom senso e honestidade comercial por toda a extensão e largura da grande república. O mundo sabe como a América recebeu e interpretou isso no dia seguinte. Entretanto, o Sr. Russell Hennick pegou um trem para Washington, e no dia seguinte à eleição, ele prontamente retirou tudo o que havia planejado em relação ao Marquês de Barclay, aceitou Lord Redgrave em seu lugar e concedeu sua bênção avuncular no café da manhã de casamento realizado na Câmara de Convés do astronef suspenso no ar, a 500 pés acima da cúpula do Capitólio. Uma semana depois, a isso ele acrescentou um cheque de $1 milhão pagável à Condessa de Redgrave em seu retorno da viagem de lua de mel. Terminada a refeição, a festa de casamento fez uma inspeção do maravilhoso navio sob a orientação de seu comandante. Depois disso, enquanto tomavam seu café e licores, e os homens fumavam seus charutos na Câmara do Convés, uma dúzia dos homens e mulheres mais distintos dos Estados Unidos experimentaram a nova sensação de sentar-se tranquilamente em cadeiras de convés enquanto eram lançados a uma velocidade de 150 milhas por hora através da atmosfera.